Se eu pudesse voltar no tempo, começaria tudo de novo, mesmo sabendo como terminaria. Porque quando a gente ama de verdade, a gente dá tudo. Eu era só uma menina quando casei com o Joaquim. Não tínhamos nada menos, só a roupa do corpo. E o sonho de construir uma família grande, daquelas de domingo cheio, mesa farta e criança correndo por tudo quanto é lado. E conseguimos. Com muito suor, sacrifício e fé. Tivemos 4 filhos, cada um chegou como uma bênção. E eu juro que entreguei a minha alma para criar cada um deles, com dignidade e amor. Acordava de madrugada para fazer pão e vender na feira. Carregava os pequenos nas costas, enquanto lavava a roupa dos outros no rio. Às vezes não tinha o que comer, mas eles nunca souberam disso. Se só tinha um pedaço de pão, eu dizia que não estava com fome e dava para eles, porque é isso que uma mãe faz, né? A gente se anula, se esconde, se espreme inteira para caber no sonho dos filhos. Não tinha tempo para vaidade, para descanso, nem para reclamar, mas tinha orgulho. Orgulho de ver cada um crescendo, estudando, tomando banho cheiroso para ir para a escola, com roupa que eu reformava das doações, mas deixava como nova ira consativo. Tinha dias que chorava sozinha no banheiro, baixinho, para ninguém ouvir, mas bastava um deles me abraçar, dizendo: "Te amo, mãe." E o mundo inteiro valia a pena de novo. Quando cresceram, todos foram trabalhar, estudar, seguir suas vidas, e eu incentivei, ajudei, vendi o que tinha para pagar curso, passagem, até comida. O Joaquim já tinha partido nessa época, então era só eu, mas eu não precisava de mais nada. Meu pagamento era ver meus filhos vencendo. Eu dizia para mim mesma: eles vão lembrar, eles vão cuidar de mim depois. Agora é a minha vez de doar, depois virá o retorno. Mas o tempo passa. Os filhos viram adultos ocupados, e o que era gratidão virou silêncio, ou que era carinho virou visita apressada, mensagem rara, desculpas. E aí, eu comecei a perceber que talvez aquele amor todo não voltaria nunca mais. Mas eu não estou aqui para me fazer de vítima. Estou aqui para contar, porque minha história merece ser ouvida. Porque mães como eu existem aos montes e morritos tal. Aí agora, caladas, esperando por um abraço que não vem. Eu dei tudo a eles. E é aqui que essa história começa. Eles acham que a vida foi fácil para mim, que eu escolhi ficar aqui sozinha, com essa chaleira velha chiando no fogão, e as lembranças me fazendo companhia, mas ninguém viu o que precisei engolir para dar conta de tudo. Quando o Joaquim adoeceu, eu virei enfermeira, motorista, cuidadora e dona de casa, tudo ao mesmo tempo. Ele ficou acamado quase 2 anos antes de partir. Nenhum dos meninos podia parar a vida. Foi o que disseram. You entende? Mãe entende. Meus joelhos já doíam, minhas mãos já tremiam de tanto esforço, mas segurei firme. Dei banho nele com água fria no inverno, porque o chuveiro queimou e não tinha dinheiro para consertar. Coloquei ele no colo como um bebê. O homem que um dia foi meu porto seguro, agora frágil como uma criança menos, e eu ali, com os olhos marejados, dizendo: "Vai ficar tudo bem, amor." Nem sei se era para ele ou para mim mesma. Depois que ele partiu, a casa ficou grande demais, silenciosa demais, mas eu ainda tinha os filhos, os netos. Me agarrei a isso. Continuei mandando mensagens, lembrando dos aniversários, cozinhando aquele bolo que cada um gostava quando vinham me visitar menos, mesmo que nem sempre viessem. Fazia tudo com aquele fio de esperança boba. Dessa vez, eles vão notar, vão ver que eu ainda estou aqui. Teve uma vez que precisei fazer um exame. Coisa simples, mas precisava de acompanhante. Liguei para cada um dos 4. Não podia sair do trabalho. Outro estava viajando. O terceiro nem atendeu. A única que disse que talvez conseguisse, acabou não vindo. No fim, pedi ajuda para a vizinha. E eu voltei para casa sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mãe finge que está tudo bem, mesmo quando o coração grita de dor. A casa começou a se desfazer com o tempo. A infiltração aumentou, o telhado pinga quando chove forte, faltou luz algumas vezes, porque a aposentadoria não deu para tudo. Vendi meu anel de noivado, menos aquele mesmo que o Joaquim comprou com tanto esforço.
Mas era isso ou passar fome? Ninguém sabe disso. E eu não contei, porque conter seria, de novo, atrapalhar a vida deles hoje. Olho para trás e vejo que fiz tudo por eles. Vendi ouro, vendi sono, vendi saúde. O que eu não vendi foi amor. Esse dei de graça, com fartura. Mas parece que o mundo de hoje não reconhece mais esse tipo de moeda. Amor sem cobrança, sem contrato, sem garantias. Eu só queria que eles me vissem, não como a velhinha esquecida do grupo da família, mas como a mulher que deu tudo e nunca pediu nada em troca. Até agora, eles me prometeram. Todos eles. Quando eram pequenos, viviam dizendo: Mamãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora. Vou te dar uma casa bonita. Vou te levar para passear. Meus olhos brilhavam ouvindo aquilo. Não que eu quisesse nada disso, não precisava de luxo, mas só o fato de ser lembrada no futuro deles. J.M. Basta via.eu acreditava. Pork Crean fala com o coração. E eu criei meus filhos com tanto amor tonto que dado, que imaginei que isso plantaria raízes eternas, que o que eu fiz por eles voltaria um dia. Nem que fossem pequenos gestos. Um café feito com carinho, uma visita surpresa, vem passar uns dias comigo. Mãe, mas não voltou. Com o tempo, as promessas foram ficando distantes, como se tivessem sido varridas pelo vento. Vieram os casamentos, os filhos deles, os empregos. E junto, as desculpas. Mãe, hoje não dá. Semana que vem, a gente aparece, tá? Assim que dá, te ligo. E eu sentava ali na varanda, penteando meu cabelo fino e branco, esperando, sempre esperando. O domingo, que antes era sagrado com todos juntos ao redor da mesa, virou dia de silêncio. A louça ficou guardada, o cheiro do assado, que eu fazia com tanto gosto, já não tinha mais razão de existir. Cheguei a preparar almoço. Mesmo assim, por anos, como se de repente eles fossem chegar. Nunca chegaram. Teve um aniversário meu, acho que foi o de 76 anos. Eu passei sozinha. Fiz um bolo de fubá, botei 2 pratos na mesa, como quem brinca de faz de conta. S-E-U-E, Deus Ali. O telefone não tocou, nenhuma mensagem, nada. No outro dia, uma das noras mandou um áudio. Ai, sogrinha, esqueci total. Me perdoa. Eu disse que tava tudo bem. Claro, porque a gente aprende a aceitar as migalhas e sorrir com elas. É isso, ou cair num buraco, do qual ninguém tira você depois. Eu não sou ingrata. Sei que a vida deles é corrida. Sei que tem filhos para criar, contas para pagar, problemas para resolver. Só que por que parece que todo mundo tem tempo para tudo menos para mim? Será que sou tão invisível assim? O pior não é a ausência física. É a ausência de afeto, de memória, de reconhecimento. Eles lembram da mãe forte, que resolvia tudo, que segurava o mundo nas costas. Mas não enxergam a mulher idosa que precisa de companhia, de um colo, de um gesto simples. Acham que porque eu sempre dei conta de tudo, vou continuar dando, mas até o ferro enferruja, até a árvore mais firme precisa de cuidado para não cair com o tempo. Sabe? O que mais dói é que, mesmo com tudo isso, eu ainda sonho com eles vindo aqui, me abraçando, dizendo: Mãe, me perdoa, a gente esqueceu de olhar para a senhora. Eu ainda sonho, porque o coração de mãe, mesmo ferido, não aprende a deixar de amar. Mas será que o deles ainda sabe como é amar de volta? Essa casa já foi cheia de vida, tinha cheiro de pão saindo do forno. Barulho de criança rindo no quintal, roupas no varal balançando com o vento e música tocando baixinho no rádio da cozinha. O tempo parecia outro. Cada canto desse lugar guarda uma lembrança. A marca da régua onde eu medi a altura dos meninos na parede da sala ainda está lá, menos apagada, mas firme. O sofá torto da sala já foi campo de guerra de travesseiro, cama improvisada em dia de febre, abrigo de conversa até tarde da noite. Hoje, tudo isso virou cenário de silêncio. O mesmo silêncio que me acorda de madrugada e me acompanha como sombra, a mesma cadeira de balanço que antes era lugar de aconchego,
com um neto no colo, hoje só balança no vazio, fazendo um barulho que mais parece lamento. Essa casa ficou grande demais para mim. Os móveis, que antes eram poucos e simples, agora parecem obstáculos. Tem dias que tropeço, esqueço onde deixei as coisas, demoro para lembrar se tomei ou não os remédios, a memória vai falhando, devagar. E com ela, a coragem também. A coragem de sair, de andar até a esquina, de enfrentar o mundo lá fora. O medo se instalou em mim como um visitante que veio para ficar. Já pensei em pedir ajuda, vender a caça, ir para um lugar menor, quem sabe até morar com algum deles. Mas o que me impede não é o orgulho, é o receio da rejeição, o medo de ouvir: mas mãe, aqui está apertado, ou a senhora não ia se adaptar aqui, então fico. Fico aqui, nesse lugar que já foi lá, e hoje parece uma cela menos decorada com lembranças e fantasmas. Outro dia, caiu uma chuva forte. Entrou água pela sala. Tentei levantar sozinha o tapete encharcado e escorreguei. Fiquei ali no chão uns minutos, de olhos fechados, sentindo o frio subir pelas costas e pensando: e se eu não conseguir levantar? Não chorei, não gritei, só pensei: é assim que vai ser? Quando finalmente consegui me apoiar no sofá e me levantar, o corpo todo doía. Mas mais doía o coração, porque me dei conta que se tivesse acontecido algo sério, ninguém saberia. Eu sou um ponto esquecido no mapa da vida deles. Não incomodo, não dou trabalho e, por isso mesmo, sou deixada para depois. Fico imaginando: será que quando eu morrer, alguém vai abrir essa porta e sentir o cheiro da minha ausência? Será que vão se arrepender de não ter vindo antes? Ou será só mais uma nota no grupo da família? Uma lembrança apressada, uma culpa que logo passa? Essa casa grita todos os dias, não com palavras, mas com o ranger das portas, o eco dos passos solitários, a poeira que se acumula onde antes havia correria. E eu, sentada aqui, escuto cada lamento dela como se fosse meu. Tenho uma dor que não tem nome, não é física, não é de doença, é a dor de se sentir invisível enquanto ainda se respira. Eu me olho no espelho e mal me reconheço. O rosto enrugado, os olhos embaçados, a pele que já não tem brilho. Mas o que mais me assusta não é o que vejo, é o que ninguém mais enxerga. É estranho perceber que você só é notada quando se eu mando uma mensagem, demoram dias para responder, às vezes nem respondem. Se ligo, é no viva voz, enquanto fazem outra coisa, sem atenção. Já reparei até quando ficam impacientes, como se ouvir minha voz fosse um fardo. Eu, que um dia fui tudo, hoje sou só a avó, só a mãe, só mais uma velha no grupo de WhatsApp. E o pior é que não é só com eles. Lá fora é igual. As pessoas olham por mim, não para mim. Me tratam como se eu fosse frágil demais para ter opinião, para decidir, para existir, com força, como se eu tivesse deixado de ser pessoa quando os cabelos ficaram brancos. Já me interromperam em conversa, como se eu nem estivesse ali. Já me empurraram numa fila, com impaciência. Já falaram comigo alto demais, como se idade fosse sinônimo de burrice. Às vezes penso: será que, se eu desaparecesse hoje, alguém notaria? Alguém sentiria minha falta nas pequenas coisas? Porque eu vejo tudo. Reparo nos detalhes. Sei que o neto mais novo ama pão com leite condensado. Era o lanche preferido dele quando vinha aqui. A filha mais velha gosta de chá de erva doce antes de dormir. E o do meio, ele tinha mania de assobiar quando estava feliz. Hoje ele mal sorri. Mas será que eles lembram do que eu gosto? Do meu perfume, da minha música preferida, do que me faz rir? Não sou só um corpo envelhecido esperando a morte. Ainda tenho lembranças, vontades, saudades. Ainda sinto falta de conversar, de rir alto, de dançar descalça na cozinha como eu fazia com o Joaquim quando os meninos dormiam. Ainda tenho histórias para contar, tantas, mas ninguém quer mais ouvir. Todos têm pressa para viver. E sem perceber, pressa para me deixar para trás. Outro dia, vi no jornal uma notícia sobre uma senhora que morreu sozinha em casa. Levaram dias para encontrá-la. Pensei, podia ser eu. E, o mais assustador, talvez não fizesse diferença. A vizinhança mudou.
Os que me conheciam já se foram. Os novos mal cumprimentam. Occident. Só o rádio e a memória me fazem companhia. Às vezes fecho os olhos e imagino como seria se alguém batesse a porta agora. Só para me ouvir, só para me ouvir. Não para pedir nada. Só para estar comigo. Mas essa visita nunca chega. E sigo a viva, mas invisível. Tem um momento em que o corpo começa a cobrar. Não é de uma vez. EOS. Um tropeço aqui, uma tontura ali, uma dor que aparece sem explicação e não vai embora mais. Já não subo escadas como antes, já não enxergo direito o que está escrito nas embalagens. Às vezes me confundo com os remédios, são tantos que até já perdi a conta. Tive uma crise forte certa noite, uma dor no peito, como se tivesse uma mão apertando bem devagar. Me sentei na cama, respirei fundo e pensei: é agora. Olhei para o teto escuro e esperei passar. Não tinha quem chamar, não quis incomodar os vizinhos, também já são poucos, e a maioria mal me conhece. Pensei em ligar para um dos meninos, mas me perguntei se eles atenderiam, ou se pensariam que era exagero. Preferi não ligar. Aguentei. Depois daquela noite, minha rotina mudou. Passei a dormir com o telefone ao lado da cama, mas sempre desligado, só por segurança psicológica, como se a simples presença dele fosse uma forma de proteção. Comecei a deixar bilhetes pela casa com nomes e contatos, caso algo me aconteça. É estranho escrever um recado para quem vai te encontrar caída, mas é mais estranho ainda saber que ninguém virá se você não avisar. Fui ao médico por conta própria. Ele falou com calma, explicou tudo com aquele tom que usam com gente velha, menos cuidadoso demais, como se a gente fosse quebrar. Só de ouvir, descobri que tenho pressão alta, problemas nos ossos e que preciso de acompanhamento regular. Ele perguntou: quem cuidava de mim? Eu sorri e disse: eu mesma. Ele abaixou os olhos, não teve coragem de perguntar mais nada. Quando voltei para casa, chorei no ônibus, na Alpaladonca. Mas pela constatação, eu envelheci sozinha. Meus filhos não sabem disso. E se sabem, fingem não ver. Às vezes mandam uma mensagem dizendo: se cuida, mãe. Mas quem é que cuida da gente quando não conseguimos mais nos cuidar sozinhas? Sinto vergonha de pedir ajuda, medo de ser um peso. O mundo hoje fala tanto em liberdade, em independência, mas ninguém fala do abandono que vem com isso. Vou cá. Pode ser livre, sim. Livre para cair, para esquecer, para adoecer em silêncio. É uma liberdade cruel, porque não tem ninguém esperando do outro lado. Meu corpo dói, dói o físico, dói o que não tem nome, meus pés incham, minhas mãos não seguram mais como antes. Às vezes deixo cair o prato, a caneca, fico brava comigo mesma. Eu, que fui tão forte, agora luto para abrir um pote de remédio. Mas a pior dor é saber que ninguém mais pergunta: tá sentindo alguma coisa, mãe? Nem que seja só por perguntar, porque até isso seria cuidado. Syria Amora, ***. Teve um dia que eu realmente pensei em desistir. Não foi num momento dramático, não teve grito, nem lágrimas em exagero. Foi um dia comum, igual a todos os outros. Acordei cedo, como sempre, preparei o café, peguei a xícara e, antes mesmo de dar o primeiro gole, me sentei e encarei o vazio da sala. E ali naquele silêncio cruel, me veio uma pergunta: por que eu ainda estou aqui? Não foi revolta, foi cansaço. Um cansaço que vai além do corpo, um esgotamento da alma, cansaço de esperar, de fingir que está tudo bem. The Inventor, rotina para não enlouquecer, de sorrir para ninguém, de olhar pela janela e ver a vida continuar lá fora. Enquanto aqui dentro tudo parou, fiquei horas sentada, com a xícara esfriando na minha mão, pensando que, se eu fechasse os olhos e não acordasse mais, talvez ninguém notasse por dias. Talvez fosse mais fácil assim. O sofrimento terminaria. A sensação de inutilidade sumiria. Não haveria mais aniversários vazios, mensagens ignoradas, jantares solitários. Mas aí, olhei para o porta-retratos em cima da estante. Aquele com a foto dos 4 ainda pequenos sorrindo. No Natal, eu estava lá também, com um avental florido e uma expressão de quem carregava o mundo com orgulho. Me vi ali. E chorei, não pela saudade menos, mas por lembrar de quem eu já fui. Por lembrar da mulher forte que construiu tudo isso com as próprias mãos, que criou, protegeu,
ensinou, amou, mesmo sem nunca pedir nada em troca. E foi essa lembrança que me impediu de ceder à escuridão. Não porque eu tenha recuperado as forças, mas porque entende que apesar do tudo, eu ainda sou alguém, eu ainda existo. Mesmo esquecida, mesmo ignorada, eu tenho valor, nem que seja só para mim, nem que seja só por respeito à história que escrevi com tanto suor. Depois daquele dia, passei a escrever cartas. Não para enviar, mas para desabafar. Escrevo como se estivesse conversando com eles. Falo do meu dia, das minhas dores, das minhas lembranças. É minha forma de continuar viva por dentro, de não deixar que essa solidão apague tudo o que sou. Às vezes ainda penso na morte, sim, mas não com desespero. Penso como quem olha para o horizonte e sabe que cedo ou tarde ela virá. E quando vier, quero ir em paz, não porque me abandonaram, mas porque eu fiz o que pude, com tudo o que tinha. E porque no fundo, ainda acredito que no momento da partida, alguém vai lembrar da mãe, da avó, da mulher que deu tudo e só queria um pouco de volta. Mas até lá, sigo aqui, um dia de cada vez, esperando, não por milagres, mas por gestos simples, um telefonema, uma visita, um abraço inesperado. Porque, por menor que seja, ainda há uma parte de mim que não deixou de acreditar. Se você me escutou até aqui, obrigada, de verdade. Porque nem sempre a gente quer conselhos, às vezes só quer ser ouvida. Ser escutada já é amor, já é cura. Essa história que contei não é só minha, é de muitas como eu. Mulheres que deram tudo: saúde, juventude, tempo, noites mal dormidas, sonhos adiados por aqueles que amavam e que agora vivem esquecidas, como se o amor que deram tivesse prazo de validade. Mas amor não inspira. Ele grita, mesmo em silêncio. Às vezes me pego sentada na varanda olhando o entardecer, imaginando se algum deles vai lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui. Não por obrigação, mas por saudade. E se lembrar, que se lembre com carinho. Calm, respire, com a consciência de que eu dei tudo, não esperando recompensa, mas desejando apenas um retorno mínimo de cuidado, um gesto, um olhar. Hoje mesmo doendo, escolho continuar, porque mesmo que eles tenham me deixado, eu ainda me tenho. Eu tenho minha história e tenho a esperança de que talvez, ao ouvir isso, alguma filha ligue para a mãe. Alguém neto volte a visitar a avó. Alguém abrace uma senhora que mora sozinha na casa ao lado. Porque o abandono começa no pequeno. E o amor também. E se você chegou até aqui, isso já mostra que há sensibilidade no seu coração. Por isso, quero te pedir, com carinho, compartilhe essa história. Talvez ela chegue até alguém que precise ouvir, alguém que esteja prestes a abandonar, sem perceber quem mais o amou na vida. Se inscreva, se quiser ouvir mais dessas memórias, de quem ainda tem muito a contar. E deixe seu comentário abaixo. Eu leio cada palavra com os olhos marejados e o coração aberto. Quem sabe, através de você, eu não me sinta menos sozinha. Eu sou só uma vovó, uma entre tantas, mas, enquanto eu puder falar, vou deixar minha voz ecoar. Porque enquanto houver alguém ouvindo, ainda existe esperança.